Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à semiologia neurológica, hoje nós vamos falar sobre a avaliação da coordenação. O grande responsável pela coordenação é o cerebelo. E por que ele é esse responsável pela coordenação? Porque ele é um órgão responsável pelo refinamento da atividade motora. O que nós dizemos é que ele é um maestro em uma sinfonia. Que sinfonia? Sinfonia harmônica das contrações musculares, porque ele permite que os músculos agonistas façam sua contração, enquanto os antagonistas fazem o relaxamento, permitindo a coordenação de todos os movimentos que nós realizamos. E também, está muito associado com o equilíbrio. Nós até já temos uma aula aqui no canal sobre isso. Eu trouxe também essa imagem, um corte histológico, demonstrando a anatomia macroscópica do cerebelo. E isso aqui até justifica, uma nomenclatura, como o cerebelo é chamado por alguns estudiosos como a árvore da vida. Que aí nesse corte, ele se assemelha um pouquinho com uma árvore. Nós temos diversas divisões com relação ao cerebelo, anatômica, ontogenética, filogenética, são várias. Mas aqui é muito importante saber a divisão funcional, saber as regiões anatômicas e as funções que elas têm. Então, eu trouxe essa imagem que evidencia isso para a gente, O espino cerebelo. Ele é o responsável pela regulação do tônus muscular e a coordenação motora. O vestíbulo cerebelo, é o responsável pelo equilíbrio postural e os movimentos oculares, enquanto o cérebro cerebelo seria o responsável pela coordenação dos movimentos involuntários. Como nós temos diversas regiões anatômicas e diversas funções realizadas pelo cerebelo, então, nos casos de acometimento, de disfunção cerebelar, nós podemos ter diversas manifestações clínicas. Dentre elas, é possível que a gente tenha uma decomposição dos movimentos, dismetria, que a gente consegue evidenciar melhor pelas provas que eu já vou falar, mas basicamente o paciente ele pode ter um quadro de hipermetria, onde ele ultrapassa o alvo, ou hipometria, onde ele nem consegue alcançar o alvo, ele para antes de alcançar ele. Podemos ter também disdiadococinesia, incapacidade, que é a incapacidade ou incoordenação para realizar movimentos alternados e rápidos, e também tremor, nesse caso, um tremor tipicamente de ação do tipo intencional, que vai se intensificar quando o paciente tem um determinado alvo, próximo a um alvo. Podemos ter hipotonia, disartria, a fala ela se torna lenta, um pouco arrastada, espasmódica ou até explosiva, nós chamamos de fala escandida, anormalidades da marcha, distúrbios da movimentação ocular, que são as sacadas ou até mesmo nistagmo. Agora que nós conhecemos, as funções, as alterações também do cerebelo e suas regiões anatômicas, nós precisamos correlacionar isso com diagnósticos, possíveis diagnósticos. Então, conforme a região anatômica, nós temos algumas manifestações. Por exemplo, no caso de lesões em hemisfério, nós temos uma ataxia apendicular e queda preferencial para o lado da lesão. Isso acontece principalmente nos casos de AVC, isquêmico ou hemorrágico, neoplasias e doenças desmielinizantes. O vérmix, quando acometido, ele pode cursar com ataxia axial e disartria. Isso acontece mais na degeneração cerebelar alcoólica e no astrocitoma pilocítico. Quando tem acometimento do lobo flóculo nodular, nós podemos ter alterações oculares, nistagmo, distúrbios da movimentação ocular extrínseca e desequilíbrio.
está muito associada com o meduloblastoma, que é um tumor mais frequente na população pediátrica, e o AVC, também isquêmico ou hemorrágico. Nos casos de lesões pancerebelares, nós podemos ter uma combinação de qualquer uma dessas outras que eu descrevi aí anteriormente, né? E isso pode acontecer principalmente em doenças genéticas, degeneração cerebral paraneoplásica, medicamentos, por exemplo, fenitoína e tóxicos. Agora, a avaliação do cerebelo através do exame físico, a gente vai começar com essa prova aí de alcançar o alvo com relação aos membros superiores, né? Seria a prova índex-nariz. A gente pede que o paciente ele estenda o membro superior, abra os braços e tente encostar a ponta do dedo indicador na ponta do nariz. Essa manobra ela vai ser feita com os olhos abertos inicialmente e depois com os olhos fechados. Podemos começar com uma intensidade, uma velocidade mais lenta e depois ir aumentando progressivamente, para tentar justamente provocar e evidenciar melhor aqueles tremores que podem acontecer, né? Uma alternativa a essa avaliação seria a prova Index-Index. Ao invés de tentar encostar na ponta do nariz, ele encostaria na ponta do seu dedo indicador. Então, é uma outra maneira de estar avaliando também a coordenação. A prova calcanhar-joelho avalia a coordenação dos membros inferiores. Ela pode ser feita assim com o paciente sentado, mas aqui a gente pode ter algumas limitações. Casos de pacientes mais obesos ou com sobrepeso, ou até mesmo alguma limitação, né, pouca flexibilidade, nós não vamos conseguir que ele realize esse movimento. Às vezes nem é porque ele não consegue em si, mas não é porque ele tem uma disfunção cerebelar, é só porque essa posição sentado dificulta um pouco. Então, a melhor maneira é em decúbito dorsal. A gente pede para o paciente deslizar, né, o calcanhar do joelho, começando lá do joelho até o hálux, ele vai percorrer toda a crista tibial, até chegar no primeiro dedo. Uma alternativa seria a prova artelho-dedo, que o paciente, ao invés de fazer esse deslizamento por cima da crista tibial, ele tentaria com o dedão, né, popularmente dito, alcançar o seu dedo. Então, artelho-dedo. Não é muito utilizada. A diadococinesia é a avaliação dos movimentos rápidos e alternados que eu falei. Ela pode ser avaliada, né, da principal maneira, que é essa da imagem, com as mãos sobre a coxa do paciente, pedir para ele alternar os movimentos entre mão para cima e mão para baixo. Começa lento, depois pede para ir aumentando a intensidade o mais rápido que conseguir. Uma alternativa é, ao invés de colocar a mão sobre a coxa, colocar a mão também sobre a sua mão. Nesse caso, avaliando uma mão por vez. Ou então, essa outra imagenzinha dos dedos aí, né? Pedir para o paciente encostar um dedo no outro rapidamente, o mais rápido que ele conseguir. A gente nota aqui que até mesmo para a gente que não é leigo, tentar explicar esse conhecimento para vocês é um pouco difícil. Então, às vezes o paciente ele não vai conseguir realizar a movimentação, mas não é porque ele não dá conta, não é porque porque ele tem alteração cerebelar, porque ele não entendeu como é para fazer o teste. Então, aqui é melhor você demonstrar para ele. Você mesmo faz em você e fala para ele como deve ser feito. Que aí a gente consegue ter certeza de que ele consegue fazer o teste, ou então ele só não tinha entendido mesmo como era para ser feito. Os achados possíveis, né, são disdiadocinesia, quando o paciente não consegue fazer esses movimentos ou tem alguma dificuldade, né, em realizá-los. A eudiadocinesia é quando está tudo normal, e é desse jeito que a gente anota nos prontuários. A manobra do rebote, ela é feita solicitando que o paciente realize uma contração contra a resistência que você vai colocar. Então, você vai puxar o punho dele para trás e pedir para ele tentar trazer o punho rente ao corpo. E
sem avisar o paciente, né, você vai soltar subitamente o punho. Aqui é muito importante colocar essa outra mão espalmada à frente do punho, porque em casos de lesões cerebelares, o paciente ele não tem essa capacidade de parar subitamente o movimento. Então, ele vai deixar bater e pode acabar se machucando. Então, tem que colocar essa mão para ficar como proteção mesmo. Porque, como eu já comecei a dizer, né, essa manobra avalia a parada súbita. E essa parada súbita, ela depende do cerebelo, porque ela requer um relaxamento dos músculos agonistas associado a uma contração rápida dos músculos antagonistas. A prova de braços estendidos, também chamada como mingazinho de membros superiores por alguns autores, é feita com o paciente de olhos fechados e a gente solicita que ele feche, mantenha os braços estendidos e o ideal é que de 10 a 30 segundos, em média, ele consiga ficar com os braços da maneira que iniciou a prova, né? Por quê? Porque em casos de lesões cerebelares, a gente pode ter uma hipotonia, como eu disse. Então, o paciente ele não consegue sustentar o braço por muito tempo. E isso vai acabar ocasionando desvios ou quedas para o lado acometido. Por último, nós vamos falar sobre a marcha. A marcha, no caso de acometimento cerebelar, ela tem uma base alargada. E o nome dela em si, que a gente dá, é marcha do tipo ataxia cerebelar. Mas tem um outro nome também. Popularmente, nós chamamos de marcha do ébrio, marcha ebriosa. Por quê? É semelhante à marcha do bêbado. E também, né, a de uma criança que está aprendendo a andar, a engatinhar. E tudo isso aqui, que essas nomenclaturas, elas têm um sentido. Porque no caso da criança, ela ainda não tem todas as conexões cerebelares bem mielinizadas, então o cerebelo dela não está completamente desenvolvido, por isso que ela não consegue ter uma coordenação dos seus movimentos, um equilíbrio. E no caso do bêbado, no caso da ingestão alcoólica, né, ela perturba ali os circuitos, ela interrompe e modifica as conexões que o cerebelo faz para tentar deixar os movimentos coordenados. Então, isso é a justificativa para essas nomenclaturas. A marcha, né, então, ela vai ter uma base alargada, vai ser marcada por muitos cambaleios, desvios de trajetória e queda com tendência para o lado lesado. Justamente como está nesse GIF aí, o paciente ele não tem nenhum equilíbrio. E se ele tem lesão dos dois lados, ele pode, em ambos os lados, né, ele pode cair para qualquer um lado, não tem nem preferência de queda. E, inclusive, aquele teste que, em alguns casos, nós podemos fazer, a marcha tandem, que é solicitar que o paciente coloque um pé à frente do outro, ele não consegue fazer, porque com esse teste, ele estreita muito estreita muito a base do paciente. E como ele tem esse alargamento da base, não tem equilíbrio, não tem coordenação, ele não consegue fazer, ele vai ter queda, não vai conseguir se posicionar dessa maneira. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente se encontra numa próxima aula.